Em mais de um século de aviação, não só jatos de passageiros comuns cruzaram o céu. Além dos voos comerciais e manchetes, há aviões criados para missões especiais. Alguns são para a guerra, alguns para experimentos científicos e outros foram feitos apenas para provar que os humanos podem fazer o que parece impossível. De aviões do tamanho de carros a enormes máquinas que transportam ônibus espaciais com designs dignos de ficção científica, todos voaram e marcaram a história da aviação. Alguns foram bem-sucedidos e continuam a ser usados até hoje. E também há aqueles que falharam após apenas alguns voos de teste. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada nos aviões mais únicos que existiram e ainda existem no mundo. Você também saberá como e por que eles foram feitos. Antes de começarmos, curta e inscreva-se. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Obrigado. E agora vamos começar. Número 20X F-85 Goblin. Se você pensar sobre isso, raramente você verá um avião que literalmente se encaixa sob a asa de outro avião. Esse é o conceito do XF-85 Goblin, menor caça-jato já feito. O plano era que ele servisse como um caça-parasita do gigantesco bombardeiro B-36. Ele ficava pendurado dentro do bombardeiro. Em caso de ataque, ele defenderia o avião maior. Na teoria, parece uma ótima ideia. Na prática, foi aí que surgiram os problemas. Ele conseguia se separar da nave-mãe sem dificuldades, mas na hora de se reconectar, a tarefa quase impossível é que o Goblin não tem seu próprio trem de pouso. Então, precisava ser puxado de volta com um gancho, como um trapézio. Em 7 voos de teste, apenas 3 vezes o engate de volta foi bem sucedido. O problema é que sempre era afastado pelo forte vento vindo do próprio B-36, então não conseguia se posicionar corretamente. Ao final, o projeto foi encerrado e o pequeno Goblin nunca mais voou com a mãe. Que pena! Parece o protagonista de um filme que não chegou ao final. Stipa Caproni, número 19, parece um avião saído de um desenho animado. O Stipa Caproni, ou mais conhecido como Flyer. Este barril foi uma invenção de Luigi Stipa no início dos anos 1930 na Itália. É em forma de tubo, com uma hélice na frente e aberto nas 2 extremidades. Sim, é bonito, mas depende se você quer voar em barris. Na época de Mussolini, o governo se orgulhava da tecnologia feita na Itália e um dos seus focos eram os novos designs de aviões. Então eles tentaram este projeto. Sim, ele voou. Mas segundo o piloto de teste, quase não havia barril. Este é o lixo. Parecia um tambor voador, difícil de manobrar e não era mais rápido que os aviões da época. Em outras palavras, mesmo que pareça estranho, não há razão suficiente para torná-lo um modelo de produção. Tenho que admitir, se isso acontecesse hoje, viraria meme na hora. Número 18, Antonov An-225 Mriya. Este é o rei de todos os aviões. O maior do mundo antes de ser completamente destruído. O Antonov An-225 Mriya é um gigantesco avião de carga capaz de transportar até 250 toneladas de carga em uma única viagem. Tem mais de 275 pés de comprimento e pesa 175 toneladas vazio. Com 6 motores turbofan, 20 rodas no trem principal e 4 na frente, pode transportar até um ônibus espacial. Foi exatamente isso que ocorreu em 1989 no Panamá, quando ele chegou com um ônibus espacial soviético na traseira. Se há uma maneira de mostrar sua tecnologia, provavelmente é essa. Infelizmente, apenas um Mriya foi concluído e na última parte de sua operação foi completamente destruído e não pode ser restaurado. Uma lenda gigante no mundo da aviação e talvez uma das perdas mais tristes na história dos aviões. 17. O avião Super Guppy. De um avião com um ônibus espacial, vamos para um avião que parece poder carregar outro avião. Este é o Super Guppy, a aeronave feita para transportar cargas muito grandes como partes de naves espaciais ou aviões inteiros. Nos anos 1960, Estados Unidos da América e União Soviética competiam intensamente na corrida espacial.
Por causa disso, a América precisava de uma maneira de transportar cargas grandes de uma ponta do país para a outra. A primeira versão disso foi chamada de Pregnant Guppy. Devido à sua forma redonda e cheia, parecia um peixe guppy grávido. Mais tarde, eles projetaram algo mais aprimorado e maior, o Super Guppy. Ele é capaz de transportar peças enormes dentro do vasto ventre do avião. Mas lembre-se, ele não voa facilmente, exigindo equipe especial para pilotar. E a decolagem e o pouso são mais complicados do que em um avião comum. Número 16. Boeing CHAS-48. À primeira vista, o Boeing CHAS-48 parece saído de um filme de ficção científica. É um veículo aéreo não tripulado ou veículo aéreo não tripulado projetado para estudar o conceito de corpo de asa integrada. Um design onde as asas e o corpo do avião estão quase juntos e interligados. Segundo a explicação oficial, ele pode ser usado como aeronave de passageiros. Mas não é surpresa que agora também estejam estudando seu uso para fins militares. Feito de materiais leves, o X-48 é muito eficiente e quase silencioso. Características desnecessárias para um avião espião. Mas claro, eles não vão admitir o que realmente é. Porque pode voar sem um piloto a bordo, é claramente uma tecnologia avançada que não é facilmente mostrada ao público. Número 15. Cessna Skyhawk SP. Pequeno, simples e muito confiável. Este é um dos aviões leves mais populares do mundo, usado em viagens pessoais, pequenos negócios e especialmente no treinamento de novos pilotos. Desde 1955, continua sendo usado em várias versões. Até as Forças Armadas dos Estados Unidos da América possuem uma versão militar disso para seus treinamentos. Se você vê um senhor das drogas fugindo em um pequeno avião na província em um filme, provavelmente é um Skyhawk. Ele tem 4 assentos, pode voar com 1 ou 2 pilotos, e o design do motor turbopropulsor único é simples. A Cessna já entregou mais de 45 mil unidades. Até hoje, segue como um dos aviões mais populares e bem-sucedidos da sua classe. Boeing 747 Dreamlifter número 14. O nome já tem uma magia, Dreamlifter. Mas na verdade, é um gigantesco avião de carga criado por um motivo prático, resolver o problema logístico da Boeing. Quando o Boeing 787 Dreamliner estava sendo construído, ele foi montado simultaneamente em vários países, desde a Itália até o Japão. Por causa disso, o transporte de peças enormes se tornou uma dor de cabeça. Por isso, eles adaptaram antigos Boeing 747-400 para aumentar a capacidade e transportar grandes partes do novo avião. Em 2020, o Dreamlifter também se tornou um herói, pois foi usado para entregar uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual, ou EPIs, para vários países. No auge da crise de saúde global, número 13, Airbus A300-600 ST Beluga. Se o super vencido tem rival, é este. O Airbus A300-600 ST Beluga foi criado pela Airbus para ajudá-los a transportar grandes peças de avião para suas diferentes instalações. 4 dos 5 belugas da Airbus estão ativos no transporte de asas e seções de fuselagem de diferentes modelos de avião. O 5º está reservado como backup e também pode ser usado para outras cargas fora da empresa. Devido ao seu tamanho interno, pode transportar peças quase do tamanho do próprio avião. Como uma boneca russa, só que em aviação. Número 12. Protótipo Hélios da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Se você acha que todos os aviões têm a mesma aparência, o protótipo Hélios da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço vai surpreendê-lo. A aeronave não tripulada é pilotada remotamente e foi criada pelo Projeto de Sensores e Aeronaves de Pesquisa Ambiental da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Testar se voa. Voou continuamente por mais de 24 horas e alcançou uma altura de quase 100 mil pés. Foi feito para medir os limites da resistência de voo e desempenho em alta altitude. Um experimento que quase não se acredita à primeira vista. A questão é, por que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço precisa de um avião que possa voar tão alto e por tanto tempo? Esse é o mistério não detalhado por eles.
A partir daí surgem especulações. Número 11, Northrop e Bepo, 49 asa voadora. Chamaram isso de asa voadora e às vezes de Bat Bomber por causa de sua aparência incomum. Na década de 1940, o Northrop ISB-49 foi desenvolvido como sucessor do XB-35, com boa aerodinâmica teórica, mas difícil de controlar segundo pilotos de teste. Era preciso monitorar os controles constantemente para manter velocidade, altitude e direção. Não é ideal, especialmente se estiver carregando armas nucleares. Nos anos 1950, foi finalmente fechado e não restou nenhuma unidade funcional, exceto fotos e vídeos antigos. Protótipo que inspirou o bombardeiro Stealth B-2, mas ficou na fase experimental. Nos anos 1990, todos os fabricantes de aeronaves militares estavam fascinados pela tecnologia Stealth. Um dos projetos da Boeing foi o chamado Bird of Prey, um avião que parece saído de um filme de ficção científica ou do Batman. Foi construído em um lugar extremamente secreto, a Área 51, e também não foi revelado qual tecnologia exata foi usada. É claro que seu design é avançado e permite se esconder do radar. Surgiram várias especulações sobre o uso real do avião. Por causa do sigilo militar, o público conhece apenas parte da história. Número 9, C-5M Super Galaxy. Versão atualizada do C-5 Galaxy, desenvolvida pela Lockheed Martin para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. O C-5M Super Galaxy foi desenvolvido para prolongar a vida útil até 2040, aumentar a confiabilidade e reduzir custos de manutenção e operação. Tem motor mais potente, novos encaixes de asa, reversores de empuxo e outros recursos modernos. Ele é capaz de transportar cargas muito grandes a longas distâncias e é usado em várias missões, desde o transporte militar até a da ajuda humanitária. Atualmente, 52 desses aviões estão ativos no Comando de Mobilidade Aérea e na reserva da Força Aérea. Número 8, esta é a versão soviética do famoso Concorde britânico-francês. Mas é conhecido como Concordesque devido à sua semelhança com o design original. O Tupolev Tu-144 foi apresentado no Paris Air Show em 1971 e impressionou muitos presentes. Ele superou o Concorde em alguns marcos, como o primeiro voo que ocorreu 2 meses antes e o primeiro voo supersônico que também foi 4 meses antes. Em 1973, no Paris Air Show, ele tentou uma exibição aérea ainda mais extravagante. Infelizmente, ele explodiu no ar e caiu em uma vila da França. 8 pessoas em terra e 6 passageiros do avião morreram. Embora tenha começado a operar em 1977, permaneceu barulhento, apertado e impopular entre os passageiros. Após outro acidente em 1978, foi finalmente retirado do serviço de passageiros. E o programa foi encerrado em 1984. 7. Douglas XB-19. Durante o tempo do United States Army Air Corps, antes do final da Segunda Guerra Mundial, este era o maior bombardeiro que eles haviam construído. O Douglas XB-19 tem um comprimento de 132 pés e 2 polegadas em envergadura de 210 pés e uma altura de 42 pés e 9 polegadas. Foi criado como um bombardeiro de longo alcance, mas devido à rápida evolução da tecnologia, o design rapidamente se tornou obsoleto. Mesmo sem concluir os testes ou virar a aeronave padrão, foi usada como plataforma de testes, depois transporte de carga, sendo descartada em 1949. Ele tinha metralhadoras Browning, canhões automáticos e compartimento para mais de 18 mil libras de bombas. 6. Beluga Extra Grande. Se o Beluga regular da Airbus já é grande, ele é ainda maior na versão Beluga Extra Grande. Isso é baseado no Airbus A330 e possui motores Rolls-Royce Trent 772B. Possui um cockpit mais baixo, um compartimento de carga mais amplo e uma cauda modificada para que possa transportar cargas maiores. Ele transporta 2 asas do jato A350 por viagem, enquanto o Beluga regular leva só uma. Além do tamanho, ele também recebeu um design de rosto sorridente,
tornando-o mais amigável, mesmo sendo um enorme transportador de carga. 5. Beluga de Spruce Goose Plane foi um dos aviões mais ambiciosos e de carreira mais curta. O nome oficial dele é Hughes H-4 Hercules, mas é mais conhecido como Spruce Goose. Projetado pelo inventor bilionário Howard Hughes e Henry Kaiser, foi o maior hidroavião da Segunda Guerra Mundial. O objetivo deles era terminar dentro de 24 meses para uso na guerra, mas o progresso foi lento. A guerra acabou e não havia mais demanda militar. Em 2 de novembro de 1947, diante de uma grande multidão e da mídia, ele fez um teste de táxi na água. Na segunda tentativa, voou por alguns segundos, provando que podia voar. Isso foi tudo. O Spruce Goose nunca mais voou e virou uma exposição histórica. Número 4. Airbus A380. O Airbus A380 é o maior jato de passageiros do mundo. Avião de 2 andares, que transporta mais de 500 passageiros conforme o layout dos assentos. Desde que começou a ser produzido em meados dos anos 2000, tornou-se favorito de algumas companhias aéreas como a Emirates e a Singapore Airlines, devido à sua cabine espaçosa, cheia de comodidades de luxo, bares a bordo, spas de banho e suítes privativas. A Etihad Airways criou um novo padrão com a The Residence, que oferece sala, quarto e mordomo pessoal. Apesar de sua beleza, não alcançou o sucesso duradouro do Boeing 747. Apenas 251 unidades foram produzidas antes de a produção ser interrompida. Número 3, Tupolev Tu-160. Se por fora parece um elegante cisne branco, por dentro é uma máquina de morte. Este é o Tupolev Tu-160 bombardeiro supersônico russo que transporta armas nucleares e armas convencionais. O avião é capaz de operar em qualquer clima, dia ou noite, e em quase todas as latitudes do mundo. Ele consegue voar rápido e manobrar mesmo sendo grande. Por isso é chamado cisne branco, mas o nome pode enganar. Mas é apropriado chamá-lo de mais feroz atacante aéreo por seu alcance e poder de armamento. Número 2, B-52 Stratofortress. Um dos bombardeiros mais icônicos da história militar é o B-52 Stratofortress, da Força Aérea dos Estados Unidos da América, bombardeiro pesado de longo alcance, transporta armas nucleares ou convencionais guiadas com precisão, voando a velocidade subsônica até 50 mil pés. Ficou famoso na Operação Tempestade no deserto, onde foi responsável por lançar 40% de todas as armas das forças da coalizão. Além de missões de bombardeio, também é usado. E em caso de desarmonia também, por isso é tão valorizado pela Marinha dos Estados Unidos para missões de grande escala. Por isso é tão valorizado pelo kit da United. Este é o pagamento que ele recebe como pagamento. Este é o seu incômodo. E agora? A generosidade dele que tem uma ampla visão. Obrigado por assistir. Lockheed C-100 e 30 Hércules em serviço desde 1954 é considerado uma das aeronaves de transporte militar mais confiáveis do mundo. Possui 4 motores turbopropulsores e um design único que lhe permite decolar e pousar em pistas curtas e não preparadas. Isso significa que mesmo em uma zona de combate ou área de desastre, ele pode entregar suprimentos às tropas. É usado por muitos países e diferentes ramos militares devido à sua versatilidade. Em mais de 6 décadas de serviço, a produção e modernização do Hércules continuam. Uma prova de que um bom design perdura, não importa quanto tempo passe. Bônus número 1, Vost F-7 Eucatlas. Quando o Vost F-7 Eucatlas foi lançado em 1948, ele rapidamente se tornou famoso como um dos designs mais radicais da aviação. Utilizado pela Marinha dos Estados Unidos, diferia dos jatos de combate convencionais da época. Não tinha a cauda horizontal tradicional e possuía uma configuração de asa varrida única, semelhante a um bumerangue. Foi projetado para alcançar alta manobrabilidade e uma taxa de subida mais rápida, algo crucial para o combate baseado em porta-aviões. Uma razão para sua criação foi testar tecnologias dos documentos de pesquisa aeronáutica alemã capturados.
após a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo que promissor no papel, os problemas surgiram rapidamente. Faltava empuxo, os sistemas hidráulicos eram complexos e o trem de pouso quebrava fácil. Durante 11 anos de serviço, mais da metade da frota se perdeu em acidentes. Por isso ganhou o apelido de assassino de alferes. Em 1959 foi trocado por caças a jato mais confiáveis, como o F-8 Crusader. Bônus 2. Convair F-2I Sea Dart. Um caça a jato que dispensa pista ou porta-aviões. Essa era a ambição por trás do Convair F-2I Sea Dart. No início dos anos 1950, a Marinha dos Estados Unidos da América temia que as pistas e porta-aviões existentes fossem alvos fáceis para o inimigo. Então, eles pensaram em criar um jato capaz de decolar e pousar na água. Eles equiparam isso com hidroesquis retráteis. Quando atinge alta velocidade, o avião é levantado da água para voar. Em teoria, é uma solução inteligente e flexível. Na prática, a turbulência é intensa e quase incontrolável com ondas grandes. Houve um acidente de alto perfil na frente da mídia em 1954 que resultou na morte do piloto de teste. Depois disso, o programa foi interrompido. Agora, ele permanece como um dos poucos jatos de combate que realmente decolaram do mar usando esquis. Bônus número 3. Blohm e Voss 141. Se há um avião que certamente será discutido, por causa de sua aparência, é este, feito pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial como uma aeronave de reconhecimento. O Blohm e Voss 141 tem um design assimétrico. O cockpit do piloto e observador fica à esquerda, com motor e fuselagem à direita. Não é apenas a sua aparência que é única. O design foi feito para oferecer ampla visão ao observador e reduzir o arrasto da fuselagem. Em voos de teste foi elogiado por vários pilotos por ser estável e fácil de controlar, mesmo com um equilíbrio incomum. Mas, devido à capacidade de produção limitada da Alemanha durante a guerra, eles optaram por se concentrar em aeronaves mais conhecidas, como os caças Messerschmitt e as variantes de reconhecimento do Focke-Wulf. Por causa disso, poucos foram produzidos. Hoje é um dos designs mais notáveis da história da aviação.